Olha essa questão. Um ser humano com a pele molhada no banho, por exemplo, pode ter a resistência elétrica de seu corpo reduzida a 15 quiloohms. Quilo, mil, né? Então tem alguns múltiplos que é interessante, né? Quilo, mil, né? Se o chuveiro utilizado trabalha na voltagem de 220 volts e sabendo que a corrente elétrica maior que 100 mA causa fibrilação, podendo causar a morte. Maior que 20 mA causa dificuldade de respiração e que maior que 10 mA causa contração muscular. Assinale a afirmação correta sobre o possível resultado do contato da mão de um indivíduo com o chuveiro, tendo os pés em contato direto com o solo, nas condições citadas. Ou seja, o que vai acontecer com esse indivíduo ao receber um choque, um efeito fisiológico? Nada acontece? B. Sofre contração muscular? D. Tem dificuldade de respiração? D. É levado à morte por fibrilação. Galera, você tem aí algumas faixas de corrente, né, que pode levar à morte, contração muscular, dificuldade para respirar, mas você não sabe nem a corrente que ele tomou. O que você tem? Você tem a resistência do corpo dele, né? E você tem a tensão, que é do chuveiro. Vamos achar a corrente? Para que depois nós possamos falar qual é a consequência no corpo da pessoa? Vem comigo. Olha só. Dados o exercício, foi dada a resistência em quiloohm, e você tem aí um U igual a 220 volts, que é a tensão do chuveiro. E o I você quer. Repare que a tabela tem o I em miliampere, não tem? Tem. A jogadinha que só eu vou dar para você, bem importante, é o seguinte. Resistência é U sobre o I, não é? É a primeira lei de Ohm? Certo. Se eu isolar o I não sobe e o R não desce, não fica U sobre R? Fica, né? Então, olha só que jogadinha interessante. Se por acaso o I, que é a corrente, for dado em ampere, quer dizer que o U é volts e a resistência é ohm. Lembra que eu passei para você as unidades, sistema internacional? Agora, a jogadinha importante que eu vou passar para você é um macete bem interessante, que para concursos militares é bem legal, costuma cair, é que quando você tem quiloohm de resistência, embora você tenha volts, você já acha miliampere. Como é que é, professor? Não entendi. Quando você tem quiloohm junto com volts, que foi o caso do exercício, lembra? A resistência foi dada em quiloohm e a tensão foi dada em volts. A corrente é miliampere. Por que, professor? Porque se você multiplicar ali em x, miliampere vezes quiloohm, mili é 10 a menos 3, quilo é 10 a terceira. Então 10 a menos 3 com 10 a terceira dá 1. Então dá na mesma. Dá na mesma se ampere é volts sobre ohm ou miliampere é volts sobre quiloohm. Moral da história, quer achar a resposta em miliampere? Usa a tensão em volts e a resistência em quiloohm. Quer achar a corrente em ampere? Usa a tensão em volts e a resistência em ohm, tá bom? Como o exercício deu uma tabela para mim, ou pelo menos uma faixa de frequência em miliampere, e deu para mim a resistência em quiloohm e a tensão em volts, eu não sou bobo, eu já vou então jogar simplesmente os dados do exercício, quiloohm e volts, que eu já vou achar em miliampere, fica essa dica, tá bom? Então, vou jogar na formulazinha, I é igual a U sobre R lá, fica 220 sobre 15. 220 sobre 15 vai dar já direto em miliampere. Tem aluno que tem que passar 15 km, multiplica por 1000, vai dar 15 mil. Aí joga na fórmula, você vai achar em ampere. E depois, no fundo, depois você vai ter que fazer o quê? Transformar para miliampere, que vai acabar dividindo depois por 1000. Olha como é que não tem nexo, né? Tem gente que faz 15 kΩ, multiplica o quilo por 1000, para passar para ohm. Joga na fórmula e acha a corrente em ampere. E depois vai ter que passar para miliampere, né? Então você às vezes vai usar aí o 1000 duas vezes, um multiplicando, o outro dividindo, ou seja, você não fez praticamente nada, né? Então usa quiloohm e o em volts, que você já acha miliampere, fica a dica, tá? Então eu pergunto, o que a pessoa vai ter? Você viu que na tabela, que se for acima de 100 miliampere, pode causar fibrilação e morte. Se for maior que 20 miliampere, vai ter contração muscular, não é isso? Bom, enfim, vamos ver a tabela? Eu já esqueci, vamos lá.
que foi dado? Quando a corrente elétrica for maior que 100 mA, causa fibrilação, ocasionando até a morte da pessoa. Se for maior que 20 mA, acontece dificuldade de respiração. Se for maior que 10 mA, acontece a contração muscular. Galerinha, como nós achamos 14,6, está entre 10 e 20, não é? Então não é maior que 20 e nem maior que 60. Então é maior que 10. Então o que vai acontecer com ele? Contração muscular. Ele vai contrair. Às vezes acontece muito, né? Você já tomou um choque de chuveiro, não é muito legal não, né? Mas acontece isso, uma contração muscular, tá bom? Os músculos se contraem. Então a resposta é a alternativa, vamos ver, contração muscular, alternativa certa, alternativa B.